Com o episódio 5 chegamos à metade de Batman Cruzado Encapuzado e agora tá na hora de vermos o que acontece daqui do meio pro fim. Será que o fim é o fundo do poço ou algum lampejo de redenção? Tem sido episódios bem simples, então em vez de só um, serão 3 episódios tratados nesse vídeo, então já deixa aquele like brabo pra fortalecer e vamos pro que interessa. Depois daquele par inacreditável de episódios que conseguiu levar a animação do céu ao inferno num espaço de 40 minutos, aqui a gente volta para nossa programação normal, com um conjunto de decisões que tem seus lados bons e ruins e voltam a animação pro patamar da mais pura mediocridade. E eu sei o quão forte é a palavra medíocre, mas simplesmente significa mediano. E esse episódio começa do jeito mais Scooby-Doo das ideias possível, e eu fico feliz de que, apesar do visual merda que foi dado pro personagem, eu consegui identificar ele bem rápido, e esse cara com esse visual cowboy estilo Red Dead Redemption, supostamente deveria ser o Cavaleiro Fantasma, o Jim Craddock, que é baseado ali numas vestimentas do século XVIII, mas tá extremamente cowboy isso aí. E pra quem não conhece, ele é um personagem com uma história bastante criativa e que por muito tempo foi inimigo principalmente do Gavião Negro. James Craddock foi um garoto que foi abandonado por seu pai, um homem da aristocracia inglesa que deixou ele e sua mãe caírem na pobreza. Até rimou. E para sobreviver, o James começou a roubar, até que com o passar dos anos foi pegando gosto pela coisa, fazendo disso sua vida. Só que tudo muda após a profecia de uma cigana de que ele se tornaria um fora da lei, que seria morto por sangue nobre, mas estaria fadado a vagar pelo mundo mesmo após todos daquele tempo terem ido e a linhagem do trono estar diluída. Isso leva até as estradas do norte, onde o maior dos foras da lei da Inglaterra, chamado Dick Turpin, atuava. E suas andanças o levam a ser encontrado pelos fantasmas do bando de Dick Turpin, que vê nele um rapaz com potencial para se tornar o maior dos foras da lei. Jim Craddock é acolhido e ensinado por ele, se tornando o que estava destinado a se tornar, mas encontrando seu fim na forca, o que na verdade seria o seu verdadeiro começo, pois os fantasmas retornam para torná-lo verdadeiramente um deles, um membro de seu bando, dando uma nova vida ao agora Cavaleiro Fantasma. Que por conta daquela profecia que dizia que ele seria morto por sangue nobre, isso torna ele especialmente vulnerável aos ataques de seres que sejam de alguma linhagem nobre, como é o caso da Mulher Maravilha e o Gavião Negro. Mas aqui em Batman Cruzado Encapuzado ele virou esse vilão com aparência digna de Scooby-Doo e que no passado era um aristocrata rico que odiava pobre e era antidemocrático e passou a roubar dos pobres porque sim. Essa talvez tenha sido a lacrada mais patética até agora, porque ela literalmente não tem um pingo de esforço. Parece que essa história dele foi criada por inteligência artificial, de tão besta e pouco inspirada que ela é. Menos mal que é um episódio que insere os elementos de magia do universo DC nesse universo do Batman, e tem até a presença do Papa Meia-Noite, que costuma ter suas desavenças com o nosso querido John Constantine, porque ele é um cara muito de boa índole, ele é muito gente fina, ele só mandou a própria irmã pro inferno e fez ela se prostituir com demônios pra obter segredos dele. Dá nada. E aliás, que logo vai ter um vídeo aqui no canal explicando como funciona o inferno da DC. Então se quiser saber sobre isso, sobre o que se passa nesse lugar maldito, literalmente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Enquanto tudo isso se passa, o Harvey Dent acaba ficando mais próximo de entrar no jogo corrupto do submundo de Gotham, já que a sua campanha tá indo de mal a pior, e ele continua sendo essa pequena história recorrente que se mantém episódio a episódio. O 7º episódio é mais uma terça-feira em Gotham City, mais um vilão da semana, só que o que é legal é que esses vilões eles são escolhidos e surgem nas histórias com base em contextos que já fazem parte da narrativa principal. Aí não fica aquela sensação de que um vilão só foi jogado ali porque precisa ter um vilão na história. E aqui o comissário Gordon acabou tendo a sua própria cabeça posta a prêmio e começa pela cidade uma caçada por ele para ver quem recebe a recompensa. E a história já começa com a insuportável da Bárbara dando as lacradinhas dela como defensora de bandido profissional, num ponto que até o Gordon depois pergunta pra ela se assassinos de aluguel também são vítimas da sociedade, como ela acredita. Mas, francamente, uma frase sensata de um personagem dentro de um universo onde todo mundo parece pela visão cretina da Bárbara não quer dizer nada. Mas ao menos ponto pro Gordon fake aí. Floyd Lawton foi o primeiro a tentar cumprir o contrato e, historicamente, esse é o nome do pistoleiro, que é simplesmente o cara que tem a mira perfeita desde as suas primeiras aparições nos quadrinhos, então não faz o menor sentido ele ter ido tão perto do alvo para tentar atirar.
Eu fiquei desapontado do visual dele não ser aquele de cartola, que era o primeiro visual dele. Ele só tá vestido como um mafioso padrão. Então meio que ele tentar tirar de tão perto, mesmo não precisando, foi só mais um artifício preguiçoso pra dar o pontapé inicial na história. E outro personagem bem interessante que aparece é o Onomatopeia, que se torna ali um dos grandes antagonistas desse episódio, liderando um grupo de outros assassinos que querem ganhar essa recompensa. O Onomatopeia é um vilão criado pelo Kevin Smith e que acabou tendo a sua primeira história nunca finalizada, mas em suma, o Onomatopeia é um vilão misterioso que fala através de onomatopeias, ele consegue imitar perfeitamente qualquer som. E fica meio esquisito aqui ele simplesmente falar as onomatopeias como se fosse só qualquer outra pessoa imitando um som de uma forma meio besta. E sem isso apresentar um grande desafio pro Batman, então meio que foi um personagem desperdiçado aqui. E acaba que o contrato era na verdade pela cabeça da Bárbara e colocado ironicamente por alguém que ela já havia defendido, o que abre um pouco os olhos dela pro fato de que existem pessoas que simplesmente escolhem fazer o errado e portanto devem ser punidas. O que é muito curioso que uma advogada formada como ela tenha demorado tanto para entender, mas num mundo ideal advogados defenderiam uma tese de inocência, só que hoje em dia muitos querem na verdade inocentar a culpa em si. Interessante que um dos envolvidos ali nessa bagunça toda era o Jim Corrigan, que eu acabei descobrindo que é um outro personagem e que, francamente, ele não faz o menor sentido existir, porque ele tem a mesma cara do Jim Corrigan original, que é o que se torna o Espectro, ele também é policial como o Jim Corrigan original era, mas esse daqui é um policial corrupto e que até onde eu vi não tem nenhuma correlação desse Jim Corrigan com o Jim Corrigan original, então não tem sentido esse personagem existir. Foi um episódio mais ameno, tanto quanto o anterior, não se destaca em muita coisa, mas ajuda a dar uma sensação de vida, né, pra Gotham, mostrando que tem acontecimentos ali que ocorrem baseados em outros personagens que não são necessariamente protagonistas na história, então, em suma, continua medíocre. Menos mal que o 8º episódio foi por um caminho muito melhor, inclusive lembrando o episódio 4 em termos de qualidade e trazendo mais uma vez à mesa o fato de que só fazem mal feito porque querem fazer mal feito. Esse episódio tem um fanservice gigante colocando como coadjuvantes versões ainda criança de Dick Grayson, Jason Todd, Carrie Kelly e Stephanie Brown. O que é meio que uma forçação de barra, até quebra um pouco do cânone desses personagens, já que na época que o Jason se torna o Robin, o Dick já tava correndo atrás da vida dele, de fazer carreira solo, se tornar Asa Noturna, então tem uma diferença de idade considerável entre os dois, mas isso não impediu o episódio de fazer um serviço tão bem feito com o que tinha na mão, que até lembrou um pouco a sensação de ver aquele episódio da Liga da Justiça Sem Limites, onde todos viram crianças depois de um feitiço lançado pelo Mordred. Tanto que até a principal vilã desse episódio é uma personagem que costuma ser adulta também na cronologia original nos quadrinhos, que é a Natália Knight, a Noturna. Uma mulher que nos quadrinhos era parceira de crime de seu irmão Anton Knight, conhecido como Ladrão da Noite, e ela tinha uma pele hipersensível à luz, o que a permitia agir apenas durante a noite. Ela costumava ser bem mais simples na sua encarnação original, tendo a habilidade de manipular feromônios para seduzir seus alvos, bem parecido com o que a Era Venenosa faz, talvez por isso que decidiram alterar tudo dela depois nos Novos 52, onde ela foi transformada numa espécie de vampira, tendo uma série de habilidades sobre-humanas e principalmente a de drenar energia. E a animação pegou o melhor dos dois mundos e criou uma personagem bem melhor equilibrada, pegando ali muitos dos fatores da primeira origem dela, colocando ela com seu irmão Anton Knight, só que aqui eles ganham a vida atuando num festival itinerante como uma espécie de cientista louco. Enquanto que ela tem a capacidade de vampirizar a energia vital das pessoas para poder se manter forte a um nível sobre-humano. E com isso ela vai atrás de cada um dos mini fanservices que são resgatados posteriormente pelo Batman, que consegue fazê-la parar ao contar que ela havia matado o próprio irmão. Anton não queria que ela perdesse o controle, mas ainda estava participando de eventuais ataques dela porque foi a única forma que ele achou de mantê-la saudável, ela precisa drenar a energia dos outros. Só que a essa altura ela já estava perdendo a mão completamente e para tentar impedi-lo de impedi-la, ela o jogou contra uma estante, o que acabou levando ele à morte. Enquanto isso, Harvey tá de volta em meio às suas negociatas com Rupert Thorne, que promete pagar sua campanha se ele retirar acusações de um dos conhecidos dele, e no dia seguinte, enquanto as crianças estão seguras e a Noturna sendo tratada no hospital, o Harvey se recusa a livrar a cara do vagabundo, mas no fim é metade da cara dele que acaba pagando o preço, recebendo um jato de ácido como consequência de sua traição ao acordo com Thorne.
É surreal como essa animação consegue fazer as coisas de forma tão bem feita quando ela quer, mas prefere ficar na maior parte do tempo transitando entre o medíocre e o patético. É um desperdício inacreditável de um universo visualmente tão cativante com personagens tão ricos. Nesse episódio 8, a animação ela meio que dá uma aula a si mesma de como é possível trabalhar com personagens fazendo alterações neles que ajudem a enriquecer a história e entregar um bom e respeitoso resultado, e sem precisar apelar para mudancinhas lacrosas que saem de parte alguma e vão para lugar nenhum sem nenhum propósito. Porque essa história desse episódio, como ela foi construída, ela só funciona como funcionou se todos os personagens estiverem nessa condição. Enquanto que a Pinguina, por exemplo, fosse ela ou o Pinguim original, a história acabaria do mesmo jeito, então não tinha motivo para aquela mudança. E esse é o caminho triste que a maioria das alterações feitas nessa animação seguem, de fazer só mudanças puramente estéticas e que não fazem nada pelos personagens além de deturpá-los e pervertê-los. Graças a Deus que ao menos o Gordon tá conseguindo transcender isso e ainda ser um bom personagem, diferente da insuportável da Bárbara. Mas me diga aí nos comentários o que você tá achando da animação até esses episódios, o que você achou deles, compartilha, curte, apoie pelo LivePix no comentário fixado, se torne membro, comentando com valeu, porque toda forma de apoio de vocês é descomunal pro canal seguir em frente e eu agradeço demais. E eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!